consolidação das leis trabalhistas é a norma que garante os direitos dos trabalhadores brasileiros. A famosa CLT surgiu nos anos 40, sancionada por Getúlio Vargas. Com a retração na atividade econômica e a queda de arrecadação do governo, a flexibilização de algumas dessas normas vem sendo apresentadas como alternativas para estimular a economia. A gente discute este assunto com o presidente da CUT no Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo, e o diretor do Fórum Liberdade, Júlio Lambe. Boa noite, sejam bem-vindos. E eu quero lembrar que os nossos telespectadores podem participar da nossa conversa através do WhatsApp no 9588-2374. Anota aí, 9588-2374, bota na agenda do teu celular, aciona o WhatsApp e manda a tua pergunta, teu questionamento ou opinião. Vamos começar conversando com os nossos convidados. Vou começar com o Claudir. O que está sendo discutido no âmbito do governo federal, na tua opinião? Quais são os pontos que podem ser flexibilizados? Né? Se existem pontos que podem ser flexibilizados e qual é essa intenção? Essa seria a pergunta. Claro, Luiz, obrigado. Uma imensa satisfação novamente voltar para a Conexão. A gente entende que vocês acertaram no tema, um tema da conjuntura, mas é um tema estritamente oportunista. Nós, até há 2 anos atrás, estávamos num período de pleno emprego. Pleno emprego. Era difícil contratar um profissional, achar alguém disponível, e havia uma reclamação do empresariado a respeito da ausência de mão de obra. E em nenhum momento as regras trabalhistas foram empecilho para a formalização, para empregar, e a gente teve essa expansão extraordinária do mundo do trabalho. Obviamente que a crise de 2008 chegou no Brasil, ela chegou tardiamente, porque está derretendo emprego em várias partes do mundo, e aqui no Brasil encontrou um empresariado favorável a retirar direitos. Então, eu quero, nesse primeiro bloco, deixar muito bem resolvido uma parada aqui, que é o seguinte, ó. É uma conversa fiada esse negócio que a legislação trabalhista engessa o emprego e impede a formalização do emprego. E o meu testemunho está ancorado nesses 10 anos que nós tivemos quase pleno emprego. Nunca foi a legislação trabalhista empecilho. Negociação é da natureza do mundo sindical. Eu sou o presidente da CUT, sou metalúrgico, já fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre. A gente negociou muito nesse período com o setor empresarial. Agora, negociar rebaixando direitos é outra conversa. Aí nós não admitimos e nós vamos fazer o que tiver que fazer, porque nós não podemos admitir que nesse momento, onde há um oportunismo na sociedade, onde tem uma maioria parlamentar favorável às elites econômicas e financeiras do Brasil, onde tem um presidente, na nossa opinião, golpista, porque substituiu a presidente anterior de forma indevida. E esse presidente tem que pagar a fatura para quem bancou o golpe, na nossa opinião. Tem que pagar a fatura. E quem bancou o golpe foi a elite brasileira, os setores empresariais, que todos embarcaram no golpe, porque eles perceberam que jamais um candidato a presidente pode se apresentar para a população com este programa que eles querem implantar, pedindo voto. Porque se chegar na população pedindo voto, dizendo que vai acabar com a CLT, vai acabar com a Previdência, vai, enfim, fazer uma reformulação nas políticas sociais, jamais vai se eleger. Jamais se elegeria com este programa. Então, só pode se aplicar essas políticas em forma de golpe. E é isso que nós estamos observando diariamente, os ministros falando que tem que fazer a reforma trabalhista, fazer a reforma da Previdência, e nós estamos olhando esses bichão a falarem e estamos nos organizando. Sim, Claudir, só para encerrar, não há ponto que possa ser flexibilizado, na tua opinião? Não tem ponto, porque a CLT já é o mínimo, é um padrão mínimo de um país que tem um pouco de respeito para o seu mundo do trabalho. O mínimo é a Constituição. A partir dali, e a CLT, a partir dali nós podemos negociar muita coisa. E tem muitos aspectos possíveis de negociar, mas não rebaixando o que é o mínimo. O mínimo é a garantia necessária para uma proteção social para o trabalhador e para a sociedade. Ficou bem claro o teu ponto. Agora eu passo, então, para o Júlio poder fazer análise em cima desse primeiro questionamento. Bom, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Boa noite ou talvez boa tarde para os telespectadores. Eu queria pegar 2 pontos iniciais que foram colocados pelo Claudir, que eu julgo muito importantes. Eu gostei muito do termo oportunismo, mas tirando o sentido pejorativo dele, sim, porque o tema é extremamente oportuno nesse momento. E, de novo, sem a conotação pejorativa que ele carrega. Só que ele é oportuno nesse momento, ele sempre foi oportuno, na verdade. A gente só está fazendo e começando a tratar de forma muito tardia o que já deveria ter sido tratado no passado. Fazendo uma análise histórica muito rápida, tá? Até me interrompe se eu estiver passando do meu tempo, por favor. Por favor, fique à vontade. Mas a CLT ela foi promulgada pelo Getúlio Vargas em 1943.
Então, passados de lá, nós já temos 73 anos, me corrija se eu estiver errado também, que foi consolidado tais medidas trabalhistas no Brasil. Getúlio, até quem estudou um pouco mais sabe, nada mais era que um ditador, até de certa forma, mas isso não vem ao caso agora, e promulgou, então, essa legislação que vem vigorando com pequenos ajustes ao longo do tempo, alguns ajustes de inflação e alguns pontos que foram adendos a CLT, mas, de maneira geral, ela continua sendo exatamente a mesma CLT de 1943. Então, o primeiro ponto que eu coloco é, de 1943 até 2006, não houve nenhuma nova forma de trabalho, essa relação que a CUT talvez tanto fale, de capital-trabalho, um termo marxista até que eu não gosto, mas não houve nenhuma mudança nessas relações de trabalho de 1943 até 2006. As pessoas não fazem home office hoje em dia, as pessoas não têm interesse em trabalhar com horários flexíveis, as pessoas não têm múltiplos outros interesses que não estritamente ao que está restrito na CLT. Então, esse é um problema que, por si só, a CLT carrega. Ela torna difícil e oneroso para o trabalhador ter uma flexibilização, e até a própria extinção da CLT seria muito bem-vinda, mas uma flexibilização da relação de trabalho com o seu empregador. E um ponto muito importante, Bives, isso desculpa o termo forte, talvez é uma mentira, tá? Porque a CLT não deu direitos aos trabalhadores. O que a CLT deu foi deveres aos trabalhadores. Vou exemplificar aqui em 3 exemplos rápidos também. Peguemos, por exemplo, INSS, FGTS, até mesmo o aviso prévio tão bem falado, vou deixar ele ao final. O INSS, eu vou começar pelo FGTS, talvez que seja melhor, é uma retirada compulsória do trabalhador todo mês, que ele deixa parte do seu salário em forma de imposto, em forma de contribuição, para ele retirar num futuro. Quando ele retira esse dinheiro, ou seja, ele está trocando um valor presente, o dinheiro que poderia estar no bolso dele hoje, e ele está colocando esse dinheiro no futuro, esse dinheiro é corrigido hoje no Brasil a 3% ao ano. Ou seja, um índice abaixo da inflação, dos 10% que fechou no ano passado, e que sequer premia, ou seja, sequer é premiado com os 14,5% ou 14,25% da Selic atualmente. Ou seja, o dinheiro está perdendo valor e o proprietário desse dinheiro, que é o trabalhador, está perdendo valor. Ou seja, isso não é um direito. Qual é o direito que tu tem, na verdade? Tu está carregando um dever. O INSS, da mesma forma, tu faz uma contribuição obrigatória para tu ter uma seguridade social no futuro, que tu sequer sabe se vai poder usufruir, a gente não sabe, a Previdência está até mesmo quebrada hoje em dia. Então, tu está trocando uma vantagem presente por um valor futuro que tu não sabe como é que vai ser ressarcido. O próprio aviso trabalhado, aviso indenizado, também vão ver por outra ótica. Será que o trabalhador não está se prejudicando até sendo demitido antes? Porque o empregador não quer, eventualmente, ter aquele ônus, e até justo, de certa forma, de ter que fazer uma indenização. Então, o que acontece é que isso é uma falácia de grande tom, porque não é, na verdade, direitos que as pessoas carregam, e sim deveres. Eu proporia, Bives, se tu me permite, uma das flexibilizações seria o seguinte: vamos encerrar com o INSS e FGTS, por exemplo, e vamos fazer por lei, eu não gosto de leis, mas se fosse o caso, que se mantenha o salário dos trabalhadores integral, sem os descontos. Ou seja, ele passa no dia seguinte a ganhar mais. Então, se você ganha R$1.000 e tem um custo talvez de R$1.600, R$1.700 para a empresa, vamos dizer que no dia seguinte essa empresa tem que pagar os R$1.700. Toda a classe se oporia, a classe sindical se oporia, a classe política se oporia. Por quê? Porque a vantagem para a classe política e para a classe sindical ter o trabalhador, na verdade, como um instrumento até de certa forma. A CLT ela carrega um outro problema que para mim é gravíssimo, que é a famosa hipossuficiência. O que ele diz? O que a CLT... Qual é a premissa que ancora a CLT? Ela diz que o trabalhador é hipossuficiente. O que é hipossuficiente, Luiz? É que ele não tem capacidade cognitiva. O trabalhador não é inteligente, ele não tem condições, ele é um incompetente, é isso que a CLT diz. Ele é uma pessoa sem condições de decidir o que é melhor para ela mesma. E a CLT parte dessa premissa para, então, regular as relações de trabalho entre todo mundo. Quando a gente começa a analisar... De novo, eu não quero me estender muito, tá? Mas depois eu posso avançar mais nesse termo. Quando a gente começa a analisar as relações de trabalho modernas com as que nós temos no Brasil, hoje ela está totalmente defasada em relação aos padrões mundiais. Eu estava dando uma olhada até ontem, antes de vir para cá. Nós temos hoje no Brasil, são dados que eu dei uma verificada ontem, eles até são variáveis, entre 2 e 2,6 milhões de ações trabalhistas por ano na Justiça do Trabalho. Estados Unidos, só como exemplo, 75 mil. Japão, 2.500. Isso deixa claro e evidente essa dificuldade das relações de trabalho que acaba judicializando também e tornando complexo. Um ponto final, se tu me permite, depois eu posso falar mais. Eu quero trazer essa questão de exemplos mundo afora, que é uma pergunta do nosso telespectador. E um ponto final que eu quero colocar, e depois outros muitos que eu posso exemplificar também, eu sou obrigado, tá? Não posso deixar passar, nós não temos hoje um governo ilegítimo e muito menos golpista. Nós temos um governo que seguiu o rito constitucional, inclusive respaldado pelo STF, Supremo Tribunal Federal,
dando legitimidade ao que aconteceu. O que nós tivemos, sim, foi um governo golpista anterior. Ele roubou da população mais pobre, roubou de todos que tinham aí, sim, os seus direitos. Que barbaridade. Isso é uma certeza, né? E tanto Sim. é que isso já está sendo judicializado e tomara a Deus que todos sejam punidos. Nós tivemos na história recente, até na história total do Brasil, talvez, o governo mais corrupto da história. Nós não aguentávamos mais ser roubados. Os sindicatos participaram disso, os sindicatos foram politizados. Eu não quero transformar isso num debate Não. sobre, né? Eu dei oportunidade saber se para eu- os dois eu quero saber se eu falarem posso sobre entrar a nesse questão, debate. né, do processo de impeachment que ainda está em andamento. Exatamente. Vai passar pelo Senado ainda para definir. Né? Então, os dois falaram sobre essa questão. Eu peço a gentileza para que a gente foque agora na questão trabalhista. Temos uma pergunta do nosso telespectador, o Jandir Meng, de Gravataí. Ele diz assim, onde no mundo, já que o Júlio trouxe alguns exemplos, mundo afora, onde no mundo há flexibilização trabalhista? Que tipo de perda haveria a longo prazo aos trabalhadores? Essa é a pergunta. Né? E as ações trabalhistas não são fato do não cumprimento da CLT? É uma das perguntas. Mas vamos focar no exemplo mundo afora. Se existem, né? Nos Estados Unidos, França, alguns que são modelos, né, como direito trabalhista. Por exemplo, vou começar com Veja, qualquer país do mundo tem um sistema de proteção do elo mais fraco da corrente, que é os trabalhadores. Qualquer país do mundo. Pode ter mais legislação ou menos legislação, mas todos os países, inclusive os países da OCDE, que são os países mais industrializados, têm todo um sistema de proteção social consolidado nos países. Então, não se trata aqui de mais direito ou menos direito, se trata aqui de ver como que se faz a repartição da renda. Sim. A opinião dos liberais e dos neoliberais, representado aqui pelo moço à minha esquerda, circunstancialmente, é uma visão do Estado mínimo, é uma visão de cada um por si e o futuro a Deus pertence. É exatamente voltar para o século XIX, para um modelo anterior ao primeiro presidente do Brasil que dotou o nosso país de uma perspectiva de futuro, fundamentando, desenvolvendo a indústria nacional. Porque se dependesse dessa elite que está aqui do meu lado, da visão pequena dessa elite, o Brasil teria se integrado na economia internacional de forma subordinada, não teria indústria, não teria energia, não teria uma estatal para produzir energia. Vocês observaram que eles são contra o Estado. Chegou a referir que não precisa ter lei. Não precisa ter lei nenhuma. Então, o Estado totalmente desregulado. É isso que eles acreditam mesmo. Eles acham que as livres forças do mercado, elas organizam a produção e o consumo de forma que não precisa de governo. Chega a ter uma visão quase que anarquista do processo, né? Então, isso é uma aventura. A gente acha isso uma fala irresponsável com o Brasil, com os trabalhadores. E isso não é demagogia. Isso é falar de coisas reais. Quem está me escutando sabe a importância que tem a justiça do trabalho. Eles querem acabar com a justiça do trabalho. Deixa eu pegar um porque gancho, eles dizem que é coisa antiga. Sim. E não é real. A justiça do trabalho é um balcão onde é que corrige as injustiças que eles fazem. Essa é a pergunta que eu quero te fazer, em cima da pergunta do Jandir, e já que tu citaste nessa questão, e o Júlio também falou do número grande de processos trabalhistas que temos no Brasil, isso é um problema da CLT ou é um problema que tu está me dizendo agora dos empresários que acabam não cumprindo a CLT? É problema de não cumprir lei. Sim. Não cumpre a lei. Quer dizer, apesar de ter leis conquistadas no início, lá na CLT do Getúlio Vargas, que era meia dúzia de leis. Depois foi incluindo outras leis. A CLT, até o ano passado, teve emendas. Ela tá modernizada no curso do tempo da sua existência. Ela não é algo que foi lançada por Getúlio e está estagnada lá daquela época. Não é verdade. A CLT está atualizada, prevê o trabalho flexível, prevê o trabalho da informática, esse negócio de trabalhar em casa, tem formulação para tudo que é lado. O que não dá para demitir, e volto a reiterar, isso não é pegação no pé e não é palavra de efeito. Nesse momento existe um oportunismo. Por que é um oportunismo? Porque, como ele falou, eles sempre quiseram fazer a mexida nos direitos e na legislação, sempre quiseram. Por que estão fazendo agora? Estão fazendo agora porque deram um golpe. Agora a caneta está na mão de um impostor, de um golpista, que está disposto a assinar qualquer coisa que eles aprovar no Congresso. E não é só a CLT, é o tema da terceirização. Que eu já vou entrar nesse tema. O tema da terceirização. Também vou entrar nesse tema. Se depender deles, Luiz, eles gostariam de uma mão de obra que trabalhasse embaixo do chicote.
Sim. Sem pagar Eu salário. preciso acelerar porque tem muitas questões Não tem no nosso problema, debate, então eu vou pegar esse gancho da terceirização, que é Tem importante problema. na volta. Vou perguntar para ti o que tu pensas a respeito da terceirização. Mas voltando nos casos dos exemplos mundo afora, tu citaste alguns, Júlio, e também nessa questão da CLT. É ela que acaba levando a muitos processos ou é o descumprimento dessa CLT que acaba causando esse número muito grande na Justiça do Trabalho? Eu diria que é os dois, Bives, tá? Principalmente a dificuldade em se cumpri-la, tá? Assim como, e só continuando, a dificuldade em cumpri-la torna impossível um cumprimento pleno, porque ela é tão desconexa e confusa e difícil que ela acaba levando uma judicialização extrema de todos os pontos, tá? Um parênteses anteriormente, quando começa a falar eles, apontando, a gente tem que ter um certo cuidado, porque nós não sabemos quem são um ao outro, e falar que sou uma elite não é uma verdade, né? São tão somente opiniões contraditórias, tá? A CLT, ela, com certeza, e eu volto de novo ao ponto da hipossuficiência, ela trata o trabalhador como uma pessoa sem condições de tomar suas próprias decisões. E, mais uma vez, quais são os deveres, quais são as responsabilidades e quais são os direitos, de fato. Aqui não se está discutindo, infelizmente, um objetivo de ter mais direito para o trabalhador, porque, na verdade, o que nós estamos carregando eles é ter mais direitos. Nós estamos discutindo, sim, são os reais interesses por trás desses pontos, tá? E aqui eu coloco muito claramente, como eu falei, se nós propuséssemos que o trabalhador fosse melhor remunerado, deixando de fazer uma série de contribuições, alguém seria a favor? Eu seria, não sei se tu seria, mas eu tenho certeza absoluta que todo sindicato não seria a favor. Por quê? Porque o fato dele ter um trabalhador tratado como hipossuficiente dá poder ao sindicato de poder regulá-lo. E os sindicatos hoje, de novo, quando se fala em golpe, eles não são nada mais do que funções partidárias e extensões do próprio partido. Se nós olharmos hoje os sites dos principais sindicatos, eles vão estar lá, uma mensagem de apoio ao governo mais ilegítimo e corrupto que nós tivemos na história. Todos eles são sindicatos partidários, infelizmente. E eu não acho a partidarização um ponto negativo, viu, Bives? Porque eu acho que cada cidadão tem um direito claro de exercer a sua opinião política. Agora, levar isso para dentro do sindicato e fazer uma briga política como aí sim é de fato um problema. Eles representam o interesse de quem? O interesse do trabalhador ou o interesse do sindicato? Pois quanto mais tratado o trabalhador como hipossuficiente, de novo, ou como desqualificado, como não tendo condições de julgar as suas próprias necessidades, mais poder tem o sindicato. Exemplos afora não faltam. Quando se fala que vários países têm legislações trabalhistas, de fato, vários os têm. Nenhum tem uma legislação trabalhista do tamanho do Brasil, com a complexidade do Brasil, que tão mal regule tudo. Quando se fala também em um Estado mínimo, eu tenho certeza que uma relação de trabalho clara entre as pessoas, em que o que é acordado entre o trabalhador e acordado entre o empresário, seria muito mais benéfica para todas as partes. Quando se fala que nós tivemos um período de pleno emprego, ou muito próximo disso, não deixa de ser uma verdade, mas qual era o emprego que nós tínhamos? Eram empregos pouco qualificados, com salários médios baixíssimos. Nós tivemos no Brasil, isso são dados do ano de 2013 até, então extremamente recentes, eles são piores no dia de hoje, se nós formos analisar, que o trabalhador americano ele tem um PIB per capita, né, de $50 mil, o trabalhador brasileiro, $5 mil. Em alguns casos, $10 mil. Tá? $10 mil é o médio. Hoje em dia, como o dólar subiu, na verdade, né? Então a gente deve ter um PIB médio na casa de $8 mil. Tá? Então tem uma defasagem de 5 a 6 vezes entre a produtividade e o ganho do trabalhador americano e do trabalhador brasileiro. Eu não falo aqui os Estados Unidos como exemplo porque admiro, mas porque eu acho que eles fazem algumas coisas certas, sim. Esse fator de diferença entre capacidade produtiva do trabalhador brasileiro e americano e a sua consequente renda muito maior, uma das justificativas dele são as relações de trabalho extremamente mais flexíveis e fáceis de serem feitas em países mais modernos do que nós. E aí eu pergunto, a terceirização seria uma flexibilização? Eu queria começar essa resposta porque eu acho ela brilhante. As pessoas se opõem à terceirização. Por quê? Quais são os argumentos que normalmente são usados? Depois ele pode complementar no meu lugar. Eu vou falar diferente de você. É que normalmente é o seguinte, a terceirização é ruim porque o pequeno empresário não tem condições de dar boas condições de trabalho ao trabalhador. Esse é o grande argumento central. Então o trabalhador tem que estar sempre ligado à sua empresa principal, que seria uma empresa maior e mais portentosa, talvez com mais dinheiro, inclusive. Para mim, esse próprio argumento justifica a dificuldade que é fazer negócios. Ora, nós não queremos ter pequenos empresários no Brasil, nós não queremos ter inúmeras empresas. Então, é tão difícil fazer negócios no Brasil e tão difícil ter um emprego e cumprir a regra que o pequeno não consegue. Então, o que a gente diz? Não podemos ter pequenos, vamos ter só grandes empresários. Então, é uma dicotomia em si mesmo, porque ao mesmo tempo eu digo assim, não, nós temos que valorizar os pequenos, nós temos que dar incentivo e dar emprego aos pequenos, mas nós matamos os pequenos.
Ora, não é o contrário, vamos flexibilizar e deixar ter condições de que eles trabalhem para que eles tenham renda e consigam pagar corretamente seus trabalhadores. Sim. Então, isso é uma dicotomia em si mesmo. O simples fato de alguém ser contra a terceirização é porque sabe que é impossível seguir estritamente e continuar no caminho que nós estamos. Bom, aí eu passo para o Claudir e pergunto o seguinte, nessa mesma pergunta sobre a terceirização, é possível que alguns setores ou algumas empresas pudessem ter essa terceirização? Olha, eu tenho uma opinião muito flexibilizar até a ideia da terceirização. Eu tinha uma opinião muito bem construída a respeito desse assunto e nós fomos derrotados. Eles já ganharam. Eles ganharam já porque a terceirização existe. Ela tem, aqui na Ubra tem, em todo lugar tem terceirizados, na limpeza, no serviço de estacionamento, em toda empresa já existe a terceirização. E eu não conheço um trabalhador efetivo que queira ser terceirizado. Estou para você que está me escutando aqui dizer que tope sair da empresa que você trabalha e trabalhar num emprego terceirizado. Não tem, não acho desafio. Por que não tem? Porque é o tal de trabalhar com chicote. O empresariado nacional, o pequeno e o grande, regra geral, tem bons e maus profissionais em tudo que é lugar. No meio do empresarial também. A tendência dos caras, se não tiver uma legislação que segure o direito, é passar por cima e atropelar. Esse é o problema que nós estamos falando aqui. A terceirização é um exemplo disso. Eles ganharam já, inclusive, dentro da Câmara Federal, a votação para estender a regra dos terceiros para qualquer função na empresa. Hoje, a terceirização só pode existir em serviço de apoio. Mas eles já ganharam. Dentro do Congresso, aprovou na Câmara a terceirização sem limite. Está no Senado agora, nós estamos acompanhando esse debate lá e vamos pressionar para que não aprovem. Agora, se aprovar, vai para a mão do golpista do Temer. Já falei aqui e vou repetir. Porque ele é um oportunista, ele não foi eleito com o programa de precarizar. O Temer foi eleito junto com a Dilma, com o programa de continuar distribuindo a renda. E ele agora assumiu como golpista e mudou o programa. Então, quem é o farsante aqui dessa história? E assumiu o programa deles, dos empresários. E está lá botando a regra da privatização, da precarização e do retrocesso em cima do trabalhador, para o trabalhador pagar a conta. Não dá para demitir como normal, porque, regra geral, tem o espírito vira-lata, que esse negócio de tudo que no Brasil não está bom. Que eles falam aqui, ó, a lei no Brasil não presta, a educação no Brasil não presta, a energia no Brasil não presta, a estrada no Brasil não presta, verdade, né? o povo não presta, só o que presta está nos Estados Unidos. Lá está as coisas boas. Até 2, 3 anos atrás, antes de começar a emplacar aqui a crise de 2008, que eles fizeram, porque eles quebraram a economia internacional, houve um momento assim que havia uma autoestima no Brasil, as pessoas estavam melhor, estavam incluídas, estavam comendo 3 vezes por dia, participaram da distribuição da renda. Falar contra o Fundo de Garantia, inclusive ele mentiu aqui, ele não sabe o que está falando. O Fundo de Garantia é 8,5% que o empresário paga sobre o teu salário. Não é descontado do teu salário. O Fundo de Garantia é um fundo que ele todo mês desconta, o patrão paga 8,5% sobre o que ele ganha e deposita no fundo. Que esse fundo, quando o trabalhador é demitido sem justa causa, ele recebe. E o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um fundo social que, enquanto o trabalhador não ganha, não recebe, não foi demitido, ele está financiando as moradias. Está financiando Minha Casa Minha Vida, está financiando as grandes obras de infraestrutura no Brasil. Eles não sabem disso, parece que não sabem. Quem financia o BNDES? Quem que bota dinheiro lá para fazer as grandes obras? É o Fundo de Garantia. BNDES então não é fraude, né? Não é só o tema de ter ou não ter um fundo. É um fundo público importante para financiar o futuro do Brasil. Tem que vir num programa desse com mais condição de conhecimento para poder justificar aqui essas pautas ideológicas que vocês defendem. Senhores, eu tenho alguns pontos, o tempo está acabando, o tema é complexo e eu sei que a gente não vai chegar a um denominador comum agora, né? Mas o debate eu acho muito interessante. É importante. A gente está vivendo um momento, eu preciso falar isso para quem está em casa, a gente está vivendo um momento que nas redes sociais todo mundo gosta de emitir uma opinião a respeito, mas gosta de selecionar aquilo que vem de volta. Claro. E eu acho que a gente precisa iniciar, nesse Brasil que a gente vive, e não estou tomando nenhum lado, mas a gente precisa iniciar um momento de debate. Eles ou os outros, enfim. Todos somos brasileiros e a gente precisa achar um denominador comum, esteja onde estivermos na nossa posição social. Então, eu acho importante, e já parabenizo de antemão, a coragem de virem até aqui para iniciar esse diálogo, esse debate, que vai se estender aí dentro da sua casa, por exemplo, entre seus familiares e amigos. Eu vou para pontos específicos, né, que poderiam estar em risco, segundo alguma interpretação. FGTS, a gente falou, férias, que mais? Meu diretor pode me ajudar aqui, tem alguns anotados? Tem lembrando de algumas?
Por exemplo, Fundo de FGTS, garantia. férias, 13º, por Eu queria exemplo. começar, me permite, Por tá, favor. João? Licença, Vocês Marcelo. acham que estão em risco ou não? Eu tenho certeza que eles não estão em risco, eu já vou chegar lá também, mas quando foi colocado pelo Claudir uma pauta ideológica da minha parte, eu sou obrigado a concordar que, de fato, existe uma pauta ideológica para um bem geral do país. Aqui a gente está, de certa forma, discutindo uma pauta ideológica versus uma pauta política, porque a CUT hoje ela é filiada, de certa forma, ao PT. Se tu olhar hoje lá a parte... Mas é verdade, vocês podem olhar, o site da CUT tem lá, Lula vale a pena. Vocês são do PSDB, eu não falo isso. Não, eu não sou do O PSDB, Instituto então... Liberdade, todo mundo Esse conhece. não é o foco, gente, mas vamos continuar, por favor, na análise. Então tem lá, Lula vale a pena. Então nós estamos debatendo, talvez, de fato, uma pauta ideológica versus uma pauta política. Isso dá uma certa destoada na discussão. Em relação ao FGTS, só retomando um ponto que tu falaste, quando falaste que eu estava mentindo, eu tenho certeza que eu não estava mentindo, os dados estão à disposição de qualquer um que estiver aqui vendo. Por que eu não estou mentindo? Quando se fala que o trabalhador não paga e que o empresário paga porque é descontado ou é colocado na folha de pagamento, ora, bem na verdade, quem é que está pagando? Se eu tenho um valor fixo para ser pago e eu só posso te pagar, então... Vou citar um exemplo, eu tenho R$ 1.500 para gastar ou para investir com um trabalhador, mas eu tenho uma série de pseudo-direitos que eu tenho que carregar, eu vou te pagar 1.000. Vou pegar mais 100, vou pagar FGTS, Sim. mais 100 pagar INSS, e assim eu vou fazendo uma série de contribuições. No final, os 1.500 são o mesmo. E é a proposta que eu trouxe lá no início. Por que não cancela tudo isso? Eu digo, vou te contratar por 1.500. Está aqui os 1.500 todo mês para ti. De novo, nós tratamos a pessoa, o cidadão, como incompetente de gerir seu próprio dinheiro. Sim. Nós estamos dizendo para ele que ele não tem condições. Eu vou fechar nesse exemplo, tá? A gente teria outros para discutir sobre a lei, mas acho que é um exemplo, ficou bem claro na tua posição para quem está em casa poder discutir. Sem dúvida. Claudir, agora um exemplo que se tu quiser citar sobre isso. Estão ameaçados alguns desses direitos, na tua opinião? Mas nós- E algum especial, por exemplo? Veja, a pauta da Fiesp, que é quem financiou o golpe, botou o pato, todo mundo lembra do pato na Paulista, né, o símbolo dos empresários embarcando no golpe. A pauta da Fiesp é 101 pontos. A pauta da indústria, dos empresários da indústria, tem 101 medidas que é para modernizar o Brasil. Tá? 101 medidas. Todas elas de retirada de direitos, todas elas de encurtar o papel do Estado, todas elas de privatização, todas elas no sentido de concentrar a renda para que os mesmos de sempre, que 500 anos agrupam a popularidade, agrupam a produtividade brasileira. Então, não dá para abrir uma margem de concessão, sabe por quê? Sim. Porque a vontade deles de tirar direito é muito grande. Se tu abrir uma brechinha aqui, os caras vêm tirar no atacado. Então, nós estamos no período de esclarecer para a classe trabalhadora, e isso é nossa responsabilidade, somos eleitos para isso, somos pagos para isso pelos trabalhadores, o que está acontecendo. E bem. nós vamos sempre dizer o que está acontecendo, doa quem doa. Agora, vamos sentar na mesa, vamos negociar, mas não para retirar direitos. Perfeito. Vamos negociar o desenvolvimento do Brasil, vamos negociar a taxa de juros, vamos pedir para baixar as taxas de juros, que é boa para a Muito economia bem. brasileira. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade e a coragem de estar aqui dialogando, e é isso que nós precisamos fazer em todo o Brasil, seja na mesa de bar, seja em casa. A discussão é válida, sim. Mais uma vez, obrigado. Sejam bem-vindos sempre e que a gente possa continuar discutindo sempre nesse nível com educação, como vocês fizeram hoje. Muito obrigado. Também.